Graça e paz também para aqueles que estão assistindo essa mensagem, que Deus alcance o teu coração e a tua vida. Meu amado, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Livro de Números, o livro dos Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, verso 4 em diante. Livro de Números, capítulo 21, verso 4 em diante. Apaga só essa da frente aqui, por favor. E essa do meio aqui. Do meio, por gentileza. Aí pode acender essa outra aqui. Aí. Isso. Livro de Números, capítulo 21, verso 4 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abraçadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abraçadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Feche seus olhos no seu coração mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, podemos cultuar o teu nome. Ó Deus, que nesse momento o velho homem se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele está ali. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Ele está ali. Meu amado, quando nós olhamos para esse texto de Números, nós precisamos entender qual é o contexto dele. O povo havia saído do Egito, o povo estava peregrinando já há algum tempinho, o povo estava andando no Egito, e Deus então mandou 12 espias, falou: Moisés, mande 12 espias a espiar a terra, que eu certamente vou dar a vocês, que eu certamente darei para vocês por herança. Moisés então preparou, chamou 12 espias, eles foram, espiaram a terra, e quando voltaram, 10 dos 12 espias disseram: Moisés, nós não podemos, porque aquele povo tem cidades fortes, tem povo forte, os povos delas são como gigantes, nós somos pequenininhos aos seus olhos. Desesperaram o povo. Aqueles 10 espias fizeram um auê no meio daquele povo, que causou um grande alvoroço, tumulto. Todos eles disseram: nós não podemos, e nós não vamos subir, não dá, não vamos conseguir vencer esse povo, nós não vamos. Mas dois dos 12 disseram: Moisés, nós vamos, porque certamente o Senhor é conosco. Josué e Caleb foram os únicos que levantaram-se contra a sedição do povo e disseram: nós vamos, porque o Senhor vai nos dar essa terra, o Senhor vai nos dar por herança, como Deus havia prometido, como Deus havia dito, ela será sua, vocês só precisam entrar nela e conquistá-la, mas a vitória é de vocês. E eles não quiseram, o povo não quis ir, não, de jeito nenhum. Deus disse: então vocês não vão, vocês estão se rebelando, vocês queriam morrer no Egito, ficar no Egito. O que Deus fez? Vocês vão ficar 40 anos no deserto andando, até que essa geração morra totalmente.
até que essa geração que não quer entrar na terra que eu vou dar a vocês, possa cair e ficar morta no deserto. E eles começaram a peregrinar, ficaram 40 anos numa travessia ou numa caminhada, numa jornada que levava 40 dias, saindo do Egito a Canaã levava 40 dias, mas porque eles não quiseram, o povo não quis entrar na terra prometida, Deus diz: vocês vão ficar 40 anos até que essa geração morra. Os filhos de vocês vão possuir a terra, mas vocês não possuirão. E eles começaram então a peregrinar no deserto. Em certo momento, depois de vencer uma das batalhas, depois de vencer uma das lutas contra Arad, venceram o rei de Arad. Quando eles venceram, eles estavam então, verso 4 nos diz: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Diz o texto que o povo, durante o caminho, durante o trajeto, tornou-se impaciente. O povo ficou impaciente com aquela caminhada. Eles não quiseram entrar na terra prometida, e por estarem caminhando passaram a se tornar impacientes no meio do caminho. Há uma outra versão que diz: porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Meu amado, quando nós não obedecemos a voz de Deus, quando nós não obedecemos o direcionado do Senhor, nós começamos a nos tornar aquilo que nós não somos. O povo começou a se tornar impaciente, o povo começou a se tornar angustiado durante aquele caminho, durante aquele trajeto, porque eles não obedeceram a voz de Deus, e porque Deus estava fazendo eles andar por um caminho que eles não deveriam, mas que os seus próprios atos plantaram aquilo. Eles passaram a se tornar impacientes. O interessante é que quando nós olhamos para a história do homem, em Romanos capítulo 5, verso 12, diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem tornou-se pecador por causa do ato de Adão. Nós não seríamos pecadores se Adão não tivesse ido contra a ordem de Deus, porque o povo foi contra a ordem de Deus, o direcionamento do Senhor. O povo tornou-se impaciente, angustiado durante aquele caminho, porque não obedeceu a voz de Deus. Porque Adão não obedeceu a voz de Deus, nós nos tornamos pecadores, passamos a ser miseráveis pecadores aos olhos do Senhor. Meu amado, entenda essa verdade: quando nós não obedecemos a voz do Senhor, a ordem do Senhor, o ensino do Senhor, nós nos tornamos aquilo que nós não éramos. Nós nos tornamos desobedientes, nós nos tornamos rebeldes, nós nos tornamos irrepreensíveis, porque não estamos mais seguindo a voz do Senhor. O Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa graça, o Senhor nos fez filhos da obediência, e quando nós então deixamos de obedecer a voz do Senhor, o ensino do Senhor, nós claramente deixamos de seguir os princípios de Deus, nos tornamos aquilo que nós não somos. Meu amado, quantas e quantas coisas o mundo tem sofrido, porque o mundo tem andado cada vez mais longe das vozes do Senhor, da obediência do Senhor, dos princípios de Deus, dos ensinamentos do Senhor. O mundo tem se tornado cada vez mais mal, cada vez mais irrepreensível, cada vez mais longe da presença do Senhor. Nós nos tornamos muitas vezes aquilo que nós não somos, porque andamos longe do caminho do Senhor. Nós nos tornamos pecadores porque Adão não obedeceu a voz do Senhor. Nós passamos a ser como este povo passou a ser impaciente, como esse povo passou a ser um povo de angústia durante aquele trajeto. E olha o que nos diz o texto: e o povo falou contra Moisés contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fatio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abraçadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Deus não iria permitir a afronta a ele, Deus não iria permitir que o seu nome fosse afrontado. Deus então manda serpentes abraçadoras, serpentes que a sua mordida ou a sua picada ardia profundamente, mais do que o normal.
como se pegasse fogo de fato onde os homens eram picados, onde as pessoas eram picadas, ali naquele local ardia de uma tal forma que parecia que estavam pegando fogo. Diz o texto que eram serpentes venenosas, tremendamente venenosas, que Deus havia mandado ali para que pudesse perseguir, ou para que pudesse cessar aquele povo que reclamava, que murmurava, que questionava o Senhor, que ia contra a ordem do Senhor, que ia contra a vontade do Senhor, que ia contra os ensinos do Senhor, que tudo para eles não estava bom, tudo para eles não estava agradável, tudo para eles tinha um defeito, tinha algo ruim, não era algo bom, não funcionava. Questionavam tudo. Se iam para a direita estava ruim, se ia para a esquerda estava ruim, se chovia estava ruim, se estava sol. Entende? Parece nós, né? Se chove, reclama. Se está sol, reclama, né? Reclamamos de tudo. Deus então mandou serpentes venenosas, tremendamente venenosas, sobre aquele povo. Abre um pouquinho sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3. E meu amado, muitas vezes nós não compreendemos o que muda as nossas vidas, o que nos transforma, o que nos leva adiante, o que nos faz caminhar, o que nos faz seguir adiante. Muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não dão certo, porque as coisas não funcionam, porque nós estamos dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sabe aquela ilustração do menininho? O menininho estava sentado e ele então grita para a mãe: tem veneno para cobra? Oh, meu filho, tem não, porque você foi picado? Não, mãe, que está vindo uma ali. Não tinha coragem nem para levantar e sair correndo, tamanha era a disposição dele. E muitas vezes nós estamos assim, não temos vontade ou aptidão para nos movermos, para nos levantarmos, para irmos adiante. Olha que Tiago nos diz, capítulo 3. Tiago capítulo 3, verso 1 em diante, nos diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago, ele usa o texto aqui para nos mostrar algo tão primordial a respeito da língua, porque não é somente, às vezes nós pensamos a língua é somente falar mal dos outros. Não, meu amado, ela nos domina por completo.
Muitas vezes nós pronunciamos algo sobre a nossa vida e aquilo se torna uma realidade em nossa vida, porque nós acreditamos que aquilo de fato é verdadeiro. Tiago nos diz: a língua, porém nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Isso me faz lembrar das serpentes mortíferas, serpente abraçadora, serpentes que de fato as suas mordidas ardiam ou queimavam tão profundamente que levavam aqueles à morte, que levavam eles a morrer. Meu amado, muitas vezes nós pronunciamos ou dizemos algo que fere tão profundamente o outro, que leva o outro muitas vezes até a morte espiritual, que leva o outro muitas vezes à depressão. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós mesmos proferimos sobre nossa vida. Não é somente proferir sobre a vida do outro, mas aquilo que nós temos: não estou cansado disso, isso daqui só não vai para frente, e é isso, aquilo outro, é só desgraça aqui. E aí nós começamos a proferir as coisas dentro de casa, dentro do lar, e aquilo vai se tornando uma verdade para a nossa vida, porque a língua é carregada de mortífero veneno. E meu amado, nós precisamos tomar um grande cuidado para a nossa vida sobre isso, que nós possamos, como Tiago diz, olha, que a nossa boca possa adorar ao Senhor, bendizê-lo, porque ela não pode produzir coisas boas e ruins, ela não pode produzir daquilo que a sua essência é. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago diz: olha, isso não pode ser assim. Mas quem escolhe isso? Você. Quem toma a decisão de mudar isso na sua vida? Você. Quem toma a decisão de fazer algo diferente? Você. Então comece, no meio da luta, no meio da dificuldade, comece a adorar o Senhor. Comece a jorrar sobre a sua vida, sobre a sua família, aquilo que está dentro de você, que é bênção do Senhor, que é prosperidade do Senhor, que é o direcionamento de Deus sobre a tua vida. Meu amado, aqueles homens estavam murmurando, estavam questionando, estavam reclamando. Olha, nós estamos aqui caminhando porque eles mesmos haviam plantado isso, eles mesmos haviam escolhido isso, quando desobedeceram ao Senhor, quando não quiseram seguir ao Senhor, obedecer à voz do Senhor. Deus estava simplesmente dando para eles a oportunidade de experimentarem o que a língua deles causava no Senhor. Deus estava dando uma experiência para eles tão pessoal, mas uma experiência que os levava à morte. Porque quando nós muitas vezes maldizemos, resmungamos, questionamos, é como se Deus estivesse aquém da nossa vida. Mas não é assim. Deus conhece cada necessidade da sua vida. A palavra do Senhor nos ensina que Ele conhece cada fio de cabelo e que nenhum dele cai sem a permissão do Senhor, visto que o Senhor tem permitido bastante na minha vida. Mas nada acontece sem que o Senhor possa estar ali. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Nós precisamos tomar sérios cuidados com a nossa língua, sobre a nossa vida. Eu não estou nem pensando sobre a vida do outro, sobre o maldizer ou falar a respeito do outro. Eu estou pensando na nossa, de nós próprios usarmos a nossa língua muitas vezes para reclamarmos, murmurarmos, questionarmos. Quando você estiver passando por esse momento de tribulação, de dificuldade, que o seu coração estiver cheio de amargura, se lance de joelhos e diz: Senhor, eu preciso falar, eu preciso colocar isso diante do Senhor, porque Ele é o único que pode providenciar a cura, Ele é o único que pode curar a situação, Ele é o único que pode mudar completamente a nossa vida. Meu amado, que nós possamos aprender a bendizê-lo, a abençoar. Como era maravilhoso, né? Quando os filhos chegavam na casa dos pais ou na casa dos avós: benção pai, benção avó, benção avô, Deus te abençoe. Meu amado, isso era um costume muito maravilhoso. Isso é um costume que você está desejando a bênção de Deus, você está transferindo aquilo que está dentro de você sobre a vida do outro. E isso é algo maravilhoso. Que nós possamos ter essa prática, que nós possamos bendizer uns aos outros, que nós possamos proferir a palavras de bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, ainda que muitas vezes, né, dá vontade de estrangular um pescocinho de vez em quando.
mas coloque isso diante do Senhor. Diga: Senhor, cuide da minha língua, cuide da minha vida, cuide, porque eu sozinho não consigo. Mas voltando um pouquinho para o texto, lá de Números capítulo 21, Deus mandou serpentes a picar aquele povo, os levando à morte, os levando a experimentarem, a passarem, a irem à morte. Meu amado, não é algo tão fácil, tão simples. Uma picada de uma serpente já muitas vezes é algo avassalador, já é algo que leva a uma dor e muitas vezes até mesmo a morte. Mas você imagina quando Deus providencia, prepara serpentes que pudessem ir até eles e os picar, os levaram à morte. Diz o texto: e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha que o povo diz: nós pecamos, nós falhamos, por quê? Nós temos falado contra você e contra Deus. Eles sabiam que o pecado deles era se pronunciarem contra o Senhor e contra Moisés, era resmungar, murmurar, questionar aquilo que Deus estava fazendo em suas vidas, aquilo que Deus estava direcionando a vida deles, que eles mesmos haviam escolhido isso, que eles mesmos haviam plantado isso. Meu amado, você certamente já ouviu falar da lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é fato. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós lançamos, nós vamos colher, nós vamos colher aquilo de volta. Por isso, comece a plantar sementes que produzam coisas boas. Comece a plantar aquilo que de fato vai te trazer algo tão gratificante, tão grande, tão grandioso. E diz o texto, diz o Senhor, verso 8, verso 9, diz o Senhor a Moisés: faze uma serpente abraçadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Deus mandou as serpentes. O povo entendeu o recado, entendeu que eles estavam em pecado, entendeu que eles estavam falhando, entendeu que eles estavam errados, entendeu que a falha estava com eles, que a falha era eles. Clamaram a Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, intercede por nós, ora aí com o Senhor, fala com o Senhor, que Ele te ouve, você tem livre acesso a Ele, você é assim dele, você é próximo, ora, fala com Ele, para que Ele possa tirar essas serpentes. O que Deus faz? Diz: Moisés, levanta uma haste de bronze, uma serpente de bronze, e coloque no meio. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. Todo aquele que fitar os seus olhos na serpente será restaurado. Meu amado, olha que coisa maravilhosa. Deus havia mandado serpentes, e o que Ele faz para poder que o povo possa obter a cura? Uma serpente semelhante. Ele faz uma serpente igualzinha, semelhante àquela que estava picando o povo, que estava levando o povo à morte. Meu amado, abra um pouquinho sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha o que nos diz o texto maravilhoso da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Filipenses 2, verso 5 nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pastor, o que isso tem a ver com serpente? Meu amado, entenda que o Senhor estava ali, naquele deserto, no meio daquele povo. Quando o povo é picado pela serpente, Deus faz que se levante uma serpente semelhante, de bronze, para que o povo possa olhar para ela e ser curado, ser sarado. Quando o pecado entrou no mundo, quem veio ao mundo em semelhança de homens? Ele se tornou em semelhante daquele que era pecador, para conhecer a dor, a luta, e se tornar em semelhança de homens, e proporcionar a cura, o livramento, o perdão. Meu amado, quando o Senhor ele faz uma serpente semelhante, de bronze, uma serpente abraçadora, uma serpente igualzinha, Ele está mostrando ou apontando para Cristo. Ele está dizendo que Cristo também viria em semelhança de homem, para proporcionar a cura, o perdão, a salvação a todo aquele que olhasse para Ele, a todo aquele que fitasse os seus olhos no Senhor. O que o povo precisava entender é que a cura não somente estava naquilo que na serpente de bronze, a cura estava naquilo que Deus proporcionou a eles. A cura estava em eles olharem firmemente para aquela serpente que foi levantada, para que eles pudessem entender a grandiosidade do perdão, da cura, do livramento. O Senhor foi levantado no monte, no mais alto monte que havia, foi colocado naquele lugar para que todos pudessem olhar. E diz o texto que muitos passavam por ali, olhavam e manejavam a cabeça, mas Ele estava no lugar onde todos pudessem olhar para Ele e serem curados, serem libertados. Meu amado, desde quando Deus começou a caminhar com o seu povo, Ele sempre estava ali no meio deles. Sempre quando você caminha, sempre quando você anda, sempre quando você está vivenciando a cada dia, o Senhor sempre está ali com você. O que você precisa fazer então é fitar os seus olhos, colocar os seus olhos nele e não mover nem um segundo, porque ali está a cura, ali está a salvação, ali está a direção, ali está aquilo que você precisa e necessita. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro, vem, anda por sobre as águas. Enquanto Pedro estava com seus olhos fitos no Senhor, ele estava andando por sobre as águas. Desviou o olhar, ele afundou. Meu amado, quando nós estamos caminhando e andando com nossos olhos fitos em Deus, fixados, firmados, nós caminhamos bem. Mas quando nós desviamos o olhar, nós começamos a murmurar. E quando nós começamos a murmurar, nós começamos a tomar o próprio veneno causado por nossa própria língua, porque ela é algo mortífero, ela é um órgão mortífero sobre a nossa vida. Por isso, cuide, para que você possa declarar a bênção do Senhor, louvar o Senhor em todo tempo, em todo momento. Meu amado, Ele conhece a nossa luta, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece a nossa vida, porque Ele se tornou em semelhança como nós, reconhecido em figura humana. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos e necessitamos. Agora entenda, o povo judeu, o povo hebraico, eles conhecem a história deles perfeitamente. Se fosse eu e você, talvez eu e você não conhecemos a nossa história, a história dos nossos pais, nossos antepassados, como chegaram aqui, de onde vieram, principalmente quem tem sobrenome europeu, seja Portugal, italiano. Há uma história de imigração por trás, há uma história que vem dos antepassados, há uma história, mas nós muitas vezes não conhecemos, nem fazemos questão de conhecer. Mas o judeu não. O judeu, ele conhece a sua história, porque desde a sua meninice, desde o seu começo, ele já conhece e começa a decorar a Torá.
Ele sabe quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó. Ele sabe o que o povo passou no deserto. Ele sabe o que Deus fez no deserto. Ele conhece a sua história. Agora, um povo que conhece a sua história, que sabe que houve um tempo em que as serpentes mordiam e matavam o seu povo, e que uma haste de serpente foi levantada, colocada no meio para que eles pudessem obter a cura. É o mesmo povo que Deus veio e o rejeitaram. É o mesmo povo que crucificou o Senhor e não entendeu a mensagem, porque Jesus estava ali. Não entenderam o propósito, não entenderam que Ele era o Salvador. Que da mesma forma como a serpente foi levantada, o Senhor seria levantado, proporcionando a cura para os seus. Olha o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e o verso 15. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e o verso 15. Nos diz assim o texto: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O Senhor falando com Nicodemos, um conhecedor da lei, um conhecedor dos costumes judaicos, ele diz: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente, todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Meu amado, o Senhor, Ele veio justamente para nos proporcionar essa nova vida, essa vida em abundância. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham abundantemente. Meu amado, que possamos entender essa verdade para a nossa vida, que nossos olhos possam estar firmados no Senhor em todo momento, que os nossos olhos possam estar fitos no Senhor. Muitas vezes nós estamos no trabalho, muitas vezes nós estamos na rua, estamos no mercado, estamos pensando em 1001 coisas, e alguma coisa toma o nosso coração, e será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E é isso, aquilo, outro. Se você tem filhos, né, vem os filhos, netos, vem os netos na cabeça, você fica pensando aquilo, 24 horas, se o neto está gripado, se o filho está gripado, se está com alguma coisa, você fica com aquilo no coração, na mente, 24 horas pensando. Mas a palavra do Senhor diz: levando sobre Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É estar com os olhos fitos no Senhor, entendendo: Ele se fez carne, Ele compreende a minha dor, Ele compreende a minha aflição, Ele conhece as minhas lutas. Jesus estava ali no meio do povo, só que o povo não percebeu, o povo ainda não entendia, o povo ainda não compreendia que Deus já estava apontando para o Messias, Deus já estava apontando para aquele que viria, Deus já estava apontando para aquilo que Ele iria fazer. Deus estava ali no meio do povo, através de uma serpente de bronze, mas o povo ainda não entendia isso. Deus está no nosso meio, Deus está no nosso dia a dia, Deus está na nossa vida, no nosso caminhar. Apenas entenda essa verdade, apenas compreenda essa verdade, apenas entenda isso para a sua vida. Meu amado, esteja com seus olhos firmados, fitos no Senhor, fortalecidos no Senhor, porque Ele compreende a sua dor, a sua luta, a sua angústia, o seu sofrimento, os seus planos, os seus propósitos. Ele te conhece por completo. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces todo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu amado, quão maravilhoso é entendemos e sabemos que Ele nos conhece perfeitamente. Ele está contigo em todo momento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e te proporcionou vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, para a honra e glória do Senhor. Que Deus conduza o teu coração. Ele está ali com você todos os dias, assim como Ele esteve com o povo no deserto. Ele está contigo em todo momento.
mesmo nos momentos que você acha que Ele não está, é porque os momentos que Ele está te carregando os braços, porque Ele está ali. Que Deus conduza o teu coração. Feche teus olhos, não o seu coração. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu ensinamento, pela tua palavra, por podermos adorar o teu nome, podemos nos reunirmos em tua presença. Fortaleça cada vida, direcione cada coração. O Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada batalha, e não somente conhece, mas caminha conosco em todas elas. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Esteja, Deus, fortalecendo a vida da tua igreja, esteja fortalecendo a vida do teu povo, os direcionando, os abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém.